Eu dei uma olhada no trabalho de Rayane e de Sônia, foram as únicas pessoas que me mandaram trabalho, né? Até agora. Aí eu decidi falar um pouco, mostrar um pouco do que vocês vão ter que fazer na pesquisa, o passo a passo. E aí, seguindo a aula de hoje, vocês vão conseguir estruturar o trabalho para apresentar, para fazer, né? Vitória combinou que valia quanto esse trabalho? Lembro não. Ela não combinou nada? Eu vou falar com ela então depois, quando ela tiver tempo, que ela teve filho recentemente, né? Então eu não vou ficar falando muito não para não dar bronca. Então deixa aqui eu apresentar. Vamos lá. Então aqui, pessoal, a primeira coisa, né? O que é a pesquisa, né? A pesquisa, pessoal, ela tem um método, ela tem um procedimento, ele é reflexivo, sistemado e crítico, que ela vai levar a gente a construir ou novos fatos ou novos dados, relações ou leis em qualquer campo do conhecimento. Ou seja, a pesquisa ela é aplicada em todas as áreas, em todas as formações, para todas as capacidades. Então, logística tem o seu tipo de pesquisa, as engenharias têm seu tipo de pesquisa, a medicina é outro tipo de pesquisa. Então, mas a única semelhança é que a pesquisa visa o quê? Trazer novos conhecimentos, trazer novos dados para a gente conhecer a realidade, né? Ou a gente descobrir verdade parcial. Vou explicar o que seria essa verdade parcial, porque porque assim, nenhum conhecimento científico ele é imutável. Então, por exemplo, quando quando apareceu mesmo o vírus, o Covid, as pessoas tentaram testar alguns remédios, algumas drogas e fizeram testes para ver se elas atendiam, se elas conseguiam suprir, né, as necessidades para combater de fato o vírus. E aí o que aconteceu, né? Com um tempo, com muito teste, com um procedimento científico rigoroso, a gente chegou, os pesquisadores chegaram à conclusão, em sua maioria, que as drogas que existiam, nenhuma conseguia combater o coronavírus atual, né? Só que os outros pesquisadores, eles ainda falam que tem alguns tipos de remédio que funcionam para COVID. Só que a maioria, assim, e revista séria, revista conceituada, diz que não. Então ainda tem polêmica disso, mas a polêmica assim, é um pequeno grupo dizendo um negócio que já foi comprovado por um outro grande grupo que não funciona, né? Essa construção da verdade parcial é porque a ciência vai mudando. Eu não sei se vocês lembram das aulas de história, mas a gente veio descobrir que a Terra girava ao redor do Sol não faz muito tempo. Não faz não faz mais de 1000 anos que a gente descobriu que a Terra girava ao redor do Sol. E, na verdade, a gente achava que o Sol girava ao redor da Terra, era o contrário. Então, apareceu gente questionando em algum momento, polemizando. Alguns eventos tristes aconteceram ao longo da história, né? Como o cientista que morreu porque falou que a Terra girava ao redor do Sol, caso assim, né? Então, a ciência, a pesquisa, ela funciona sempre questionando. Pesquisa que já aparece confirmando dados, já de primeira, já é verdade, tá errada.
E na pesquisa a gente tem que ter na cabeça o quê? O que a gente está pesquisando nem sempre vai ser a verdade de primeira. A gente vai construindo conhecimento, colocando um tijolinho. E aí outra pessoa vai, faz uma pesquisa parecida com a tua, coloca outro tijolinho. E aí no final a gente vai construir uma casa em colaboração com diversas pessoas do mundo, né? É, se ela falou isso com vocês, né? Onde é que os cientistas buscam essas informações? Onde é que a gente vai buscar conhecimento? Onde é que a gente vai buscar saber o que é que está acontecendo de novo no mundo? Existe o caminho que são os livros. O livro, a teoria, mas existe um outro caminho que é onde os pesquisadores de fato escrevem, os cientistas, né? E são em artigos científicos, artigos aceitos em revista. Não é essa revista que a gente conhece da banca de jornal. A revista é especializada no tema. Então, se a gente está falando de engenharia, tem uma pesquisa, tem uma revista específica para o tema da engenharia que eu estou disposto a falar. E aí essa pesquisa, esse artigo, né, no caso, que os pesquisadores enviam, eles são avaliados por outros cientistas, são testados, questionados, e se eles considerarem relevante, esse trabalho sai nessa pesquisa, nessa revista, e também tem um congresso. Não sei se vocês já ouviram falar de congresso de logística, de congresso de pessoas da área que atuam com logística para divulgar as informações do que está acontecendo de novo. Inclusive, a engenharia de produção, o congresso da gente, que é aqui do Brasil, que é o ENEGEP, ele tem uma área que é só de logística, só o pessoal que faz pesquisa em logística encaminha esses trabalhos para lá, e aí é uma oportunidade para a gente conhecer outras pessoas que trabalham na área, ver o que é que tem de novo, ver quais são, para onde está indo a logística, né? Então, deixa eu seguir aqui, pessoal. Então, aqui, ó, nosso projeto de pesquisa. O que é que nós vamos fazer? A primeira coisa que vocês têm que fazer, é vocês escolherem um tópico ou um problema para investigação. O que é que você quer estudar? O que é que te intriga? O que é que te intriga? O que é que te deixa curioso? O que é que você, na sua condição como aluno, como pesquisador, como profissional da área. Boa noite, João. O que é que você, como pesquisador da área, o que é que você, como um profissional da área, o que é que te chama a atenção para você construir conhecimento, para você trazer as coisas de novo? Então, definir o problema, o tópico, é o que é que te chama a atenção para você querer resolver, o que é que você quer estudar, o que é que você quer contribuir. No meu caso, quando eu fui fazer trabalho científico, temas que me chamaram a atenção foram o quê? Custo ABC, método de custeio ABC, custeio baseado em atividades, e eu também já fiz muitos trabalhos com cadeia de suprimentos, arranjo produtivo local, e aí eu fui construindo alguns trabalhos, e tem trabalho meu em um livro, que teve circulação nacional, tem trabalho meu em evento, tem trabalho meu numa revista nessa área. Então, de alguma forma, eu coloquei o meu tijolinho lá na pesquisa porque eu tinha curiosidade para estudar esses temas, né? Então, aqui, ó, primeiro passo. Pensa no que você quer estudar. Ah, eu quero estudar gestão de estoque. Gestão de estoque é muito amplo, mas você pode pensar, eu quero estudar perda de material
no almoxarifado, no estoque de uma usina de cana-de-açúcar. É um tema, é um problema. Eu quero estudar, causa e efeito de um problema que eu tive. Eu quero fazer um gráfico causa e efeito para descobrir qual foi o problema que eu tive para o atraso. Calma aí. Para o atraso de uma entrega. Então, eu quero fazer um gráfico causa e efeito para identificar as possíveis causas de um atraso de entrega que a minha empresa teve. Então, aqui, o problema, o tema, você tem que pensar o que você tem afinidade para estudar, para pesquisar ou para resolver. Então, o curso de logística ele tem muito campo de conhecimento. Ele tem a parte de distribuição física, ele tem a parte de legislação, de imposto, de transporte. Ele tem uma parte de custo, que é a minha parte. Ele tem uma parte mais matemática, que eu já vi o professor Márcio colocando, de programação linear. O que é que você quer resolver? O que é que você quer estudar? Essa é a primeira parte. Aí depois que você pensou o que é que está te incomodando, o que é que você quer estudar, você vem para a segunda parte. É você definir o problema. É você pensar o que é que, qual o ponto exato que você vai estudar, qual o detalhe que você quer resolver. Porque assim, o que é que eu vou dizer? Algumas vezes o problema ele é muito amplo. Você não tem que resolver. Por exemplo, se você coloca, eu quero resolver problema de atraso de entrega na minha empresa. É muito amplo, porque tem muitas possíveis, tem muitas entregas atrasadas, tem muitas razões para atrasar. Mas você pode querer resolver o quê? Problema de entrega atrasada por transporte rodoviário. Ou então, problema de entrega atrasada para frete no Sudeste. Então, possivelmente aqui você vai conseguir mais sucesso, uma maior chance de acertar na tua pesquisa. Quando você coloca coisas muito amplas, você corre o risco de estudar muito e não resolver. Então, essa é a vida da ciência, né? É a gente resolver pequenos problemas, e aí várias pessoas resolvendo pequenos problemas, a gente acaba levando a ciência para frente. Aqui você vai levantar as hipóteses do trabalho. O que são as hipóteses? É o que é que pode estar acontecendo? Qual é a hipótese que você vai levantar? O que é que pode estar acontecendo com esse teu problema? Qual é a causa? E aqui tem uma etapa de coleta de dados, né? Isso aqui eu vou falar mais para frente. Análise e interpretação de dados. E, por último, a gente faz um relatório da pesquisa. Então, são essas 6 etapas. Essa parte de levantamento de hipótese, não precisamos fazer. Não vamos abordar isso, né? Então, pessoal, aqui são as fases da pesquisa. Quais são as fases da pesquisa? Eu falei, primeira coisa, escolher o tema. Se você não escolher o tema, é muito difícil conseguir fazer uma pesquisa sem um tema. Você tem que pensar alguma coisa que você se identifica, algum problema que você quer resolver. Depois que você pensar nesse problema e você especificar por que é importante estudar isso, e nessa especificação não pode ter, porque é bom, porque eu quero, porque a empresa pediu. Não. Na pesquisa, a justificativa é você mostrar por que é relevante. Quem mais estudou isso? Quem mais tentou resolver esse problema? Tem trabalho em artigo de congresso, tem trabalho em artigo de revista dizendo que já tentou resolver o problema ou como resolveu? Aponta isso lá.
Aí depois que a gente escolher o tema, a gente vai começar a levantar dados sobre esse. E esses dados, eles podem ser, como eu falei, né? Trabalhos antigos já feitos sobre esse tema, escritos, publicados em lugares confiáveis. E aí a gente vai começar a escrever o nosso problema, né? A terceira parte é a formulação do problema. A quarta parte, eu não vou cobrar isso, definição dos termos. Construção de hipóteses, não vou cobrar. Indicação de variáveis, a gente vai ver o que é isso, quais são as variáveis que podem influenciar no seu trabalho, quais são as. O que é que pode influenciar na tua pesquisa, o que é que pode prejudicar a tua pesquisa ou ajudar. Delimitar a pesquisa é o quê? Você não pode falar, por exemplo, que está fazendo uma pesquisa em logística. Por que você não pode falar que está fazendo uma pesquisa em logística? Porque logística é muita coisa. É muito amplo esse conhecimento. Então, você não faz um trabalho, minha pesquisa é logística. Não. A tua pesquisa é resolver um problema específico na logística. E aí você tem que dizer qual é o problema, né? Já anteriormente. E aí depois verificar a amostragem. Em alguns casos, por exemplo, no nosso caso acho que não vai acontecer, mas a amostragem é saber o quê? É saber quantos testes a gente vai ter que fazer, quantas pessoas possivelmente a gente vai ter que entrevistar, em quantas pessoas a gente teria que, aqui eu vou dar um exemplo da farmácia, da medicina, em quantas pessoas a gente teria que testar o medicamento para ver se ele funciona. A amostragem é você calcular, mostrar através da estatística que vocês já tiveram disciplina de estatística, é tentar mostrar qual número vai ser confiável para a gente ter um resultado possível que seja válido cientificamente. Mas aqui no nosso caso, acho que a gente não vai precisar calcular a amostragem, não. Aí depois da amostragem, a gente tem seleção de métodos e técnicas. O que é isso? A gente vai ver qual é o melhor caminho para conseguir cumprir a nossa pesquisa, para conseguir gerar o resultado. É uma pesquisa documental, é uma pesquisa exploratória, é uma pesquisa de campo. Não, é só uma pesquisa bibliográfica. Eu acredito que Vitória deve ter falado isso até porque estava na prova anterior, né? Ou então é uma história de vida. Isso aí também pode ser um motivo de uma pesquisa. Muito historiador mesmo usa muito essa história de vida. Aqui, a organização do instrumental de pesquisa é você verificar tudo que vai ser necessário para fazer a pesquisa em termos de instrumentos, de equipamentos. Aqui é o teste de instrumentos e procedimentos, verificar se o procedimento que você adotou ele é cientificamente válido. Essa parte vocês não vão precisar. O que é que vocês vão precisar? Escolha do tema, levantamento de dados, formulação do problema, indicação de variáveis e escolher os métodos e técnicas para fazer a pesquisa. Tema, a dica que eu vou dar para vocês, o que é? O tema, ele é o assunto que você quer trabalho de definir um tema adequadamente, algumas vezes ele vai durar a pesquisa inteira. Porque a gente vai ajustando, é aquele trabalho que você faz, aí você pensa, não está tão bom isso, não está tão delimitado, de repente não é tão interessante. Aí você volta, aí refaz. Então, algumas vezes, definir bem o tema é uma etapa que é demorada. Então, escolher o tema, o que é que significa isso? Selecionar um assunto de acordo com as inclinações, as possibilidades, as tuas aptidões e as tendências. Então, deixa eu simplificar aqui o que eu falei. Escolher o tema para vocês, vocês vão ver qual a área da logística, qual tipo de problema que eu sei resolver, o que é que eu sou bom fazendo.
Qual é a minha maior habilidade? Como é que eu posso ajudar aqui? Então, aqui você vai ver suas habilidades. O que é que você é melhor? Aí, depois que você vai ver o que é que você é melhor, você vai pensar, é possível fazer uma pesquisa desse jeito? Dá certo? Tem como eu fazer? E as tendências é o quê? Você verificar se a pesquisa que você está fazendo, o tema que você está propondo, se ele ainda é pertinente, né? Porque algumas vezes tem alguns profissionais que eles são desatualizados por natureza. Aí eles querem fazer uma pesquisa de coisas que não precisam mais ser discutidas. Já está batido, já está superado. Vá procurar outra coisa para falar e segue a vida. Então aqui a segunda etapa é você encontrar um objeto, um, um tema que mereça ser investigado cientificamente, né? E tenha condições de ser formulado e delimitado em função da pesquisa. Então, o tema que você vai escolher, ele tem que seguir o padrão, o padrão da ciência, ele tem que seguir um caminho científico, tem que ser testado metodologicamente. Então, aqui é a principal dica para vocês. O assunto que vocês vão escolher, eles tem que ser possível de executar. Então, o que é que eu vou falar para vocês? Não adianta você querer pegar uma pesquisa e querer falar, por exemplo, de perda de material, perda de estoque em empresas do Pernambuco. Porque você não tem acesso a todas as empresas do Pernambuco e nem toda empresa vai querer liberar essa informação. Mas você poderia fazer algo assim: perda de material no estoque de uma empresa automobilística localizada em Goiânia, Pernambuco. É um tema. Aplicação do 5S em uma empresa automobilística do Pernambuco, de Goiânia, Pernambuco. Também é outro tema. Aplicação de método de custeio. Aplicação de método de custeio, uma padaria em Goiânia, Pernambuco. Também é um tema. Identificação das principais limitações técnicas em logística para atraso, que levará a atraso de entrega em uma empresa automobilística, por exemplo. É outro tema. O que é que eu estou dizendo para vocês? Você tem que... Não pode deixar muito amplo. Se você colocar problemas logísticos em uma empresa do Pernambuco, você vai ter que falar de tudo que é problema logístico. Tudo que pode acontecer. Atraso, falta de material, carregamento não conforme no caminhão, avarias, entrega em endereço errado. Então é muita coisa para você ver. Então, no caso aqui, você tem que pensar o que é que vai ser explorado e é possível fazer. O trabalho da Rayane e da Sônia, eu vi que falava de perda na cana-de-açúcar, né? Em uma usina, e queria aumentar a produtividade. O que acontece? Produtividade é uma coisa que é muito ampla, tem muitas formas de você aumentar a produtividade. Você pode aumentar a produtividade comprando a máquina, pode aumentar a produtividade mudando o método de trabalho, pode aumentar a produtividade mudando os materiais que você usa. Tem muitas formas de se aumentar a produtividade, né? Então aqui, assim, eu quero aumentar a produtividade melhorando a forma de colheita. É um tema. Então aqui a gente vai ter que propor algo bem específico, bem detalhado, para a gente fazer uma pesquisa e resolver aquele problema que a gente está estudando. Então, pessoal, para a gente levantar dado, nós temos 3 caminhos.
A primeira, pesquisa documental. Como é que funciona a pesquisa documental? Você vai consultar documentos do lugar, da empresa. No caso, se fosse uma pesquisa documental na faculdade, a gente ia pegar os diários da faculdade, as notas dos alunos. Então, a pesquisa documental é você pesquisar documentos da organização que você está estudando. Essa parte aí, olha, é difícil, viu? Essa questão de documento, porque nem todo mundo vai registrar, tem tudo registrado no papel, no procedimento, tem um procedimento certinho. A pesquisa bibliográfica, como é que funciona? Você vai pesquisar outras pessoas, outros pesquisadores que já falaram sobre o tema que você está estudando, sobre o tema que você está propondo, e você vai apresentar. Esse trabalho aqui de 2016, o João, lá de São Paulo, falou que esse meu tema aqui aconteceu isso lá na cidade de Sertãozinho, São Paulo. Lá na usina de Sertãozinho, São Paulo, eles tiveram o mesmo problema, eles fizeram desse jeito. Então aqui é a gente pesquisar em artigo, em livro, o que é que as pessoas já estudaram sobre o tema, né? E contato direto, esse levantamento de dados é através de contato entre pessoas. Então, eu, André, estou indo visitar a Fiat, lá eu vou entrevistar o Fagner, que é gerente de produção da Fiat. E aí o Fagner vai seguir um roteiro comigo na entrevista, e aqueles dados que o Fagner está me passando são confiáveis, são certos. Então aqui a gente tem que, na entrevista, a gente sempre tem que construir o roteiro dela para que a gente não seja levado a informações falsas. Então vamos seguir. Então, pessoal, problema de pesquisa, quando vocês ouvirem esse termo, é uma dificuldade. Ela pode ser teórica ou pode ser prática no conhecimento de alguma coisa de real importância. Então, em logística, é difícil ter alguma coisa que é só teoria para a gente pesquisar, porque a logística é uma coisa que é prática, é uma coisa do dia a dia, é uma coisa que vai vivenciar e as pesquisas surgem para a gente resolver um problema do dia a dia. A gente quer saber qual a melhor forma de organizar a carga do caminhão, a carga dos caminhões para fazer o transporte. Possivelmente a gente vai usar programação linear, a gente vai usar matemática, vai usar aquelas ferramentas para organizar isso e fazer esse transporte. Então aqui a logística ela é muito prática. Agora, por exemplo, se tiver algum físico aqui na sala, me desminta, mas quando a gente vai estudar buraco negro lá do universo, o sistema solar nunca teve contato com um buraco negro, a gente nunca entrou em um, então é tudo muito teórico, muito número, muito fórmula, construção de modelos, né? Não significa que aquilo é prático, não é muito prático, né? Então, a gente tem que saber exatamente se a nossa pesquisa ela é mais teórica ou é mais prática. Não existe uma melhor do que outra. As pesquisas práticas, elas só surgem porque alguém pesquisou algo teórico antes. E aqui, pessoal, indicar as variáveis. Indicar as variáveis é você dizer na tua pesquisa o que é que pode influenciar negativamente ou positivamente para afetar o teu trabalho. Então, no caso, o que é que pode influenciar a minha pesquisa que eu estou fazendo na Fiat? Não conseguir informação suficiente, não conseguir acesso ao fornecedor da Fiat que eu estou estudando,
não conseguir acesso aos clientes. Então, é tudo aquilo que pode colocar em risco a tua pesquisa. Então, essas variáveis você vai ter que dizer: ah, meu problema, eu estou estudando aqui uma nova forma de fazer colheita de cana-de-açúcar, e uma possível variável que pode afetar negativamente é se a empresa não adotar essa nova colheita. Como é que você vai fazer uma pesquisa se a empresa não vai adotar o método, né? Então aqui é você ver tudo que pode impedir que você faça essa pesquisa. São essas variáveis. E a importância das variáveis, pessoal. Essas variáveis da pesquisa que a gente tem, elas podem ser tanto numérica quanto um nome, ela pode mudar muito. Então, as variáveis são o quê? Aspectos ou propriedades daquilo que você quer examinar, que você quer estudar. Então, no caso, se você está estudando renda das pessoas, lá de economia, e está estudando renda das famílias, o que é que a gente vai estudar, possivelmente? Salário, aplicações financeiras que, de alguma forma, geram renda para essas famílias. Agora, uma variável que não tem resposta, que não é um número, é o sexo da pessoa. É masculino ou feminino, né? Então aqui a gente vai classificar, ou é um ou é o outro. Nível socioeconômico. Aí você vai dizer, não, é uma pessoa de classe A, classe B, classe C, classe D, classe E. Vocês já pararam para pensar o que é uma pessoa de classe A? Quem já parou para pensar? É aquela pessoa riquinha? É uma pessoa muito rica, né? Por exemplo, o Neymar, ele é classe A? Positivo. Neymar, né? Neymar é classe A. Silvio Santos é classe A? Positivo. Silvio Santos também é classe A. Os donos, acionistas da Fiat, possivelmente também são classe A, né? Pessoas bem ricas, com muito dinheiro, que estão no topo da pirâmide, estão lá no topo da sociedade. São as pessoas que têm mais poder financeiro. E uma pessoa classe B, vocês conhecem, conseguem imaginar o que é? Quem seria? Assim, se a é riquinha, a C é a baixa, eu acho que a B fica na metade ali, não sei. A B já é alguém que tem muito dinheiro também. Mas, por exemplo, ele não é o topo da sociedade. Ele não é o mais rico. Quando eu falo topo da sociedade, gente, eu estou falando só de dinheiro aqui, tá? Nessa questão de nível socioeconômico. Então, quem é que poderia ser classe B? Classe B. Professor, Oi. quantas classes existem? Vai de A até E, em geral, João, classificado. Porque existem Então, os bilionários, na casa dos bilhões, sim. milhões, Então, todo mil bilionário é classe A. e Bolsa Mas só Família, que né? os milionários também são classe A. Nem sempre. É muito raro ter um bilionário. É uma coisa muito. É uma exceção muito grande. Então, por exemplo, algumas vezes alguém tem um patrimônio de 50 milhões. Um exemplo, 50 milhões. Ele já é classe A. Um patrimônio de 5 milhões Apesar, é classe A. apesar que eu estou assistindo uma matéria essa semana que um dos homens mais ricos do mundo, ele disputa com o resto da humanidade somente 30% de toda a riqueza que existe no planeta. Porque os outros 70% pertencem à família Bilderberg, que são as 11 famílias que detêm toda a riqueza do planeta. Sei. É a família dos Illuminati. Hum. Então, a riqueza, o que é que a gente tem hoje, né? E 1% mais rico, ele tem mais da metade de todo o dinheiro do mundo.
os 1% dos mais ricos, que é quem a gente poderia dizer assim, classe A. Então, você imagina, os 1% mais ricos aí, que são atletas, políticos, donos de grandes empresas, enfim, esse pessoal aí, mais da metade do dinheiro do mundo é deles. E aí os outros 99% aqui tá brigando pelo resto, pelos outros 50%. Então, essa questão da classe A, classe B, classe C, é muito variado. Por exemplo, Neymar é classe A, mas o dono de uma grande empresa, uma empresa muito grande também, ele também é classe A. De repente ele não tem o mesmo patrimônio do Neymar, mas ele é considerado. Então, classe B, quem seria o classe B? Por exemplo, vocês estão se formando aqui, estão se capacitando, aí vocês conseguiram um emprego bom, foram sendo promovidos. Algum dia vocês viraram diretor de logística de uma grande empresa, ganha, sei lá, 30 mil reais por mês. Quem ganha 30 mil reais por mês é classe B. 20 mil é classe B. Por que esse cara é classe B? Porque, apesar de ser muito dinheiro na minha cabeça, e na de vocês também possivelmente é muito dinheiro, esse cara ele ainda depende do emprego. Ele ainda depende de um empregador. Ele tem uma vida confortável, ele tem uma casa boa, tem um carro bom, mas não é ele que manda no mundo em termos de dinheiro. Ele é um dependente do cara de classe A. Mas o classe B é um médio empresário em geral, possivelmente um juiz concursado é um classe B, um médico é um classe B. É esse pessoal aí mais que tem o dinheiro, né? Mas, assim, de alguma forma ainda depende de trabalhar, não pode parar. O Neymar, por exemplo, se ele parasse de jogar no segundo ano dele lá, de futebol, ele ainda ia ser rico. Ele é uma pessoa que ganha 100 milhões no ano, é muito dinheiro, não tem como acabar 100 milhões no ano, 100 milhões de reais, não tem como acabar. Assim, tem como acabar, mas fazendo escolhas muito infelizes, assim, você pega e vai dar dinheiro para todo mundo, esse tipo de coisa, mas não acaba, em geral. E quem é classe C, pessoal? Classe C é o que a gente chama de classe média, aquele pessoal do meio ali, que depende de trabalhar, tem uma renda mais ou menos, tem uma vida ok, não tem como esbanjar, vai fazer uma viagem de avião, parcela no cartão a viagem, vai a um hotel, não fica no hotel mais caro, mas tem um carro, tem uma casa, tem todos os eletrodomésticos, tem tudo, né? Classe B é o cara classe C é o cara que tá ali no meio, que tem acesso às coisas, tem computador, tem celular, tem casa, tem carro, mas não é tão bem assim de vida. É médio. Exemplos de classe C temos vários, mas digamos, classe C é um cara que ganha, acho que 6 mil reais, ele pode ser classe C. E a gente tem a classe D. A classe D, pessoal, são os pobres. É aquela pessoa que trabalha e ganha um salário mínimo, tem dificuldade financeira. É aquele pessoal que já enfrenta dificuldade. E a gente tem a classe E. E a classe E, a gente vê muita notícia atualmente, né? Por exemplo, a gente viu um dia desse, foi essa semana, que teve a notícia do pessoal lá de Fortaleza que cercou um caminhão do lixo para pegar comida do lixo. Com certeza esses são classe E, né? Então, algumas vezes, o que é que essas variáveis vão ser? É só um número dizendo, algumas vezes é um número. A minha idade, eu tenho 35 anos. José tem 22. Rayane tem 20. Outras vezes, essa variável ela vai ser o sexo da pessoa. Ah, não, meu sexo é masculino, Rayane é feminino, José é masculino. E outras vezes essa
variável ela vai ser o nível socioeconômico ou alguma coisa de categoria da pessoa. Profissão pode ser um exemplo disso. Minha profissão, eu sou professor, mas eu poderia ser operário, eu poderia ser arquiteto, eu poderia ser engenheiro, médico. Então, aqui, essas variáveis, elas são distintas. Você tem que saber identificar como você vai medir isso. Então, pessoal, a variável, elas têm certas características ou atributos, né? E a gente pode colocar isso como nome, escopo e nível de mensuração. Então, vamos seguir. Ó, o sexo a variável sexo. Ela o que a gente está estudando? É o gênero do indivíduo, né? E se ele for masculino, ele vai ter um conjunto de características para dizer que ele é sexo masculino, né? Feminino vai ter um conjunto de características lá que vai dizer que ela é feminino. O escopo, quando a gente está estudando essa variável sexo, ou é masculino ou é feminino. E a unidade de medida aqui é teórica conceitual. Então, não é um número que vai dizer se é masculino ou se é feminino. E o nível de mensuração, como eu falei, é um nome, né? É nominal. Já a idade. O que é a idade? Um dia desse eu estava conversando com um colega de trabalho e ele falou que o sobrinho dele, de 18 anos, passou 6 meses internado. Aí eu parei para falar, caramba, 6 meses para quem tem 18 anos é uma eternidade, né? Imagina, vocês que são jovens aqui na turma, estão estudando agora, estão se formando. Imagina passar 6 meses na tua vida, o tempo que vai parecer isso. Já para alguém de 50 anos, 6 meses é totalmente diferente o tempo. Parece mais rápido, porque a pessoa já viveu muito mais. Então, a idade, essa variável idade, ela pode descrever o tempo de vida de nascimento de uma pessoa. É isso que a gente está estudando. Então, no caso, se eu fosse falar da minha idade, eu tenho 5 anos e 9 meses. Se eu precisar arredondar, eu vou dizer, tenho quase 36. Já vocês vão dizer, eu tenho 20, eu tenho 22, eu tenho 24. Então, a idade, ela é um número, ela vai de 0 até o máximo que a gente já viu. No caso, eu já vi de pessoas que viveram mais de 120 anos, mas é exceção essa quantidade, né? A gente tem que uma média ali que as pessoas vivem é em torno de 70, 80 anos atualmente. A unidade de medida aqui é o quê? Anos. Se a gente estivesse falando de capacidade de armazenamento de água, qual seria a unidade de medida que a gente fala? A gente fala litros. A minha variável é uma caixa d'água. Quantos litros ela comporta? 1.000 litros, 500 litros, 10.000 litros. Então, aqui, a variável a gente vai categorizar, verificar se ela é nominal, se ela é numérica, qual é a unidade de medida que a gente usa, essas questões. Pessoal, a variável, ela pode ser nominal, ordinal, intervalar e racional. Vamos falar de cada uma dessas aqui. A variável nominal é uma variável que o escopo dela não é matemático. Então, por exemplo, André, você é filiado a qual partido? Não, eu sou filiado ao DEM. Eu sou filiado ao MDB, eu sou filiado ao PP, eu sou filiado a, sei lá, PSL, algum partido desses que tem aí. Não é um número, tá vendo? É um nome. Então é algo que não tem uma relação matemática, que não tem um número envolvido.
Já que a gente tem a ordinal. A ordinal ela dá a ideia de quê? De ordem, de sequência. Então, eu falei de nível socioeconômico. Classe A, classe B, classe C, classe D, classe E. Classe A são os milionários, pessoas muito ricas. Classe B são pessoas ricas, mas não tão ricas. A classe C é o pessoal que é médio. E D é pobre e o E é muito pobre. Então, aqui a gente classifica. Não significa que quem está na C, todos que estão na classe C, ganham a mesma coisa. Tem classe C que pode ganhar 4 mil, tem classe C que pode ganhar 8 mil, mas tem um grupo de pessoas aqui que a gente vai categorizar como classe C. Vou seguir aqui. E aqui a gente tem a variável intervalar. Intervalar é o quê? É algo que está dizendo que tem um intervalo de tempo para acontecer. Então, eleição acontece de 2 em 2 anos, Copa acontece de 4 em 4 anos, Olimpíadas acontece de 4 em 4 anos, o inverno acontece uma vez por ano, o verão uma vez por ano. Então, aqui essa variável intervalar são para eventos que vão acontecer com determinada frequência no tempo. E aqui a variável racional. Racional é aquela que envolve número, é aquela que envolve uma medida. Então, quando eu falo capacidade de armazenamento de água, eu estou falando em quantidade de litros de água. Quando eu falo em idade, eu estou falando em um número de tempo de vida. Quando eu falo em salário, eu estou falando no valor da renda, de quanto o cidadão recebe por mês, né? Então, essa variável, ela é numérica, essa variável racional. Então, pessoal, aqui, ó, muito importante para vocês, para a coleta de dados. O primeiro passo do planejamento da pesquisa é o quê? Quando essa pesquisa vai ser conduzida? De quando a quando? Quando ela vai começar? Quando ela vai ser executada? E quando ela vai finalizar? Quanto tempo? Quantas pessoas vão participar? Se for aqui, quantas pessoas vão participar? É a amostragem. Quem são essas pessoas que vão ser entrevistadas, que vão ser analisadas, né? Aí depois que a gente vê quantas pessoas vão participar da pesquisa, quem vai ser entrevistado, quem vai ser estudado, a gente tem que saber como é que a gente seleciona os participantes. Eu tenho uma dúvida aqui. Se eu quiser, por exemplo, saber sobre a religião das pessoas na cidade de Goiânia, o que é que eu devo fazer? Quem eu devo entrevistar? E aí, pessoal? Goiânia tem quantos habitantes? Então, Goiânia, vamos dizer, Goiânia tem, acho que, chega em 100 mil? Então, vamos dar um exemplo. 90 mil, né? Goiânia tem 90 mil habitantes. 76 eleitores. 76 mil, pronto. Aí eu quero saber qual é a religião das pessoas de Goiânia. Se eu quiser saber, assim, eu posso, por exemplo, né? Poderia sair batendo de casa em casa que nem o censo faz. Mas vale a pena? É trabalhoso. Não vale. Eu ia gastar muito tempo fazendo isso, né? Eu ia precisar de muita gente nessa pesquisa. Ia dar muito trabalho. Professor, Oi. eu acho que para ser mais rápido deveria ir para
os representantes religiosos, né? Mas eu poderia fazer um outro método. Eu poderia ver assim, Goiânia tem 76 mil habitantes. Aí desses 76 mil, 38 mil são homens, 38 mil mulheres. E a faixa de idade, vou ver lá, de 70 a 100 anos, tem tantos. De 60 a 70 anos, tem essa quantidade. De 40 até 60 anos, tem outra quantidade. De 20 a 40. E aí eu vou sair dividindo a cidade todinha pela idade e pelo sexo. Eu não vou entrevistar 76 mil pessoas, com certeza. Mas eu posso fazer uma estatística, eu posso ver qual seria um número confiável para eu dizer, ó, baseado nesse número de entrevistas que eu fiz, de pessoas que eu entrevistei, eu consigo dizer com 95% de certeza, 99% de certeza, que Goiânia tem 40% católico, 40% protestante e 20% são outras religiões. Vamos dizer, eu vou entrevistar 1.000 pessoas. Aí onde é que eu poderia pegar essas pessoas, né? Eu tenho que saber pegar as pessoas, entrevistar as pessoas do jeito certo. Porque se eu for na igreja católica e perguntar para as pessoas qual a sua religião, a resposta vai ser católico. Se eu for na igreja protestante, na igreja universal, e perguntar para as pessoas do culto, da missa, do culto não, da missa não, do culto, qual a religião delas, todo mundo vai dizer que é universal. Mas se eu estou andando numa praça ou num ponto da cidade, eu estou numa feira livre, por exemplo, e aí eu paro alguém e pergunto, qual a sua religião? Essa resposta, ela é aleatória, né? Então, ir na feira e perguntar a religião das pessoas, se eu quiser saber isso, é válido. Se eu tiver por exemplo, num ponto movimentado, também é válido. E isso é usado aonde? Também para pesquisa de político. Quando vai sair a pesquisa, eles entrevistam 2.000 pessoas, se eu não me engano. E aí eles ligam lá para a cidade do Sul, o outro liga para uma cidade daqui da Paraíba, e outro liga para uma certa quantidade de pessoas em São Paulo, e pergunta, vai votar em quem? E aí a pessoa fala, vou votar no fulano, vou votar nela, vou votar no outro. E aí eles vão construindo um percentual, e pode reparar, é sempre próximo. Nunca muda muito, não. Então, como selecionar os participantes? É você saber como é que você vai entrevistar as pessoas e onde você vai entrevistar as pessoas. Aí aqui a gente vai perguntar, a gente quer saber o quê? O que perguntar para essas pessoas? Porque no caso da religião é uma coisa que não ofende, que todo mundo em geral é confortável em responder isso. Mas se a pergunta for quanto você ganha, já é uma coisa que nem todo mundo gosta de falar sobre isso. Já pensaram? Aqui, ó, algumas vezes você tem que formular a pergunta de um outro modo. Se você perguntar quanto é o salário, nem sempre as pessoas vão te responder. Mas se você perguntar, você tem casa própria? Na sua casa própria tem quantos quartos? Você tem carro? Quanto vale o teu carro? E a partir dessas perguntas, você consegue estimar qual é a classe que aquela pessoa pertence. Outra coisa que a gente vai fazer, quantas perguntas fazer? Não adianta querer colocar muita pergunta, as pessoas não querem responder. Você coloca lá no Forms 10 perguntas, as pessoas já ficam cansadas, né? Já evitam responder isso em pesquisa. Então, você tem que pegar as perguntas mais relevantes para a tua pesquisa,
calcular uma quantidade que as pessoas respondam tranquilamente, e a partir disso, você conseguir gerar um resultado. Aí o segundo passo que a gente tem é a coleta de dados, é o trabalho em si. É você sair entrevistando, sair pesquisando, sair e atrás de resolver tua pesquisa. É a parte de gastar energia aqui. E a última parte, o terceiro passo, é você fazer a análise de dados. Uma estatística, você ver se aquele resultado que você chegou é confiável e a partir disso tirar conclusões. No caso da gente, nós não vamos usar estatística, tá, gente? Nós não vamos fazer isso porque é uma complicação a mais para vocês. Então, pessoal, quais são os instrumentos que nós vamos ter? Medição. O que seria a medição? Eu quero estudar quantos centímetros tem um parafuso, tem um diâmetro de um parafuso do pneu da Fiat. Aí o que é que você vai fazer? Você vai pegar um paquímetro e vai sair medindo. Aí o parafuso da Toro. Aí você pega um paquímetro, abre, coloca lá e tem, sei lá, 3 centímetros o diâmetro. Aí você anota, 3 centímetros. Aí depois pega outro, mede, 3 centímetros. Aí depois você vai ver que tem um outro que vai variar, 3,1 centímetro, vai ser um pouquinho a mais. Aí o outro vai ser um pouquinho a menos, 2,9. Tem um padrãozinho, tem uma tolerância que pode variar. A gente vai ver mais para frente o que são grupos focais, análise documental, né? Observação, entrevista e questionário. Eu vou falar de cada técnica dessas. E aí, depois que eu falar dessas técnicas, a gente já vai encaminhar para o final da aula. Grupos focais. Vocês vão ouvir um grupo de pessoas, um pequeno grupo de pessoas, normalmente especialistas no tema, para falar sobre o problema que você tem. Então, esses grupos focais, onde é que eles são muito utilizados? Em que situações nós usamos muito? Nós queremos lançar um novo produto, um novo computador. Vocês acham que é vantagem para a Dell ouvir a opinião do professor André sobre o computador? E aí? É vantagem para a Dell? Ou é melhor ela pegar um grupo de pessoas da computação que sabem quais são as tendências e ouvir essas pessoas para falar, o computador precisa de, sei lá, 14 polegadas de tela, ele precisa ter um processador com essa velocidade, uma memória com essa capacidade aqui e um HD desse estilo aqui, SSD, com essa capacidade de armazenamento. O grupo focal é um porquê. Você pode reunir especialistas na área, no tema. E aí você vai discutir com esses especialistas o que eles acham, o que tem de novo surgindo na área. E você vai ouvir só pessoas que sabem sobre o tema. Então, o grupo focal é muito usado quando? Quando você quer lançar um novo produto. Quando você quer discutir com um pequeno grupo de pessoas que são consideradas mais relevantes sobre um tema. Eu vi que na prova de vocês, Vitória perguntou o que é brainstorming, né? Então, brainstorming é uma técnica que pode ser usada nesse grupo focal. Vamos fazer um brainstorming para criar um novo produto, para pensar numa característica para esse produto. Então, aqui, a gente tem que criar um ambiente também favorável para que essas pessoas que estão participando da pesquisa, elas opinem. A gente tem análise documental, como eu falei para vocês. Vamos pegar os documentos do lugar que eu estou pesquisando e vamos estudar esses documentos. Então, esse documento ele pode ser relatório, pode ser documento de circulação interna, pode ser uma ata,
um arquivo de computador. Então, esses documentos aqui, essa análise documental, ela é feita em organizações que tem tudo documentado. Vou dizer para vocês que é difícil achar isso na área da gente. É uma organização que anota tudo, que tem tudo formalizado, tudo certinho. Todos os procedimentos feitos são anotados. Mas, é uma possibilidade. Por exemplo, você quer estudar as compras feitas no ano passado. Isso aí, com certeza, é uma coisa documentada. Aí você vai pegar os documentos. Em janeiro nós fizemos compras com esses fornecedores, essas quantidades. Fevereiro, com outros fornecedores, outras quantidades, e assim por diante. Então, os documentos é um caminho válido. Tem coisa que pode ser pesquisada através de documentos. Normalmente, coisa jurídica é pesquisada através de documentos. Coisas mais de logística, esse setor de compras, normalmente é tudo documentado. Então, aqui, a análise documental pode ser um caminho interessante para a gente seguir. A observação. A observação, você vai ver, ouvir e examinar os fatos que se pretende estudar, né, que se pretende investigar. Então, você, como observador, você não pode interferir na resposta das pessoas. Então, você vai perguntar para a pessoa, você vai observar se a pessoa prefere, sei lá, Nescau ou Toddy. Aí está no mercado, na fileira do mercado que tem um achocolatado. Aí você espera a pessoa se dirigir ao setor do achocolatado e escolher um. Você não pode falar para a pessoa, olha, é melhor você levar o Toddy, é melhor você levar o Nescau. Você tem que só observar e anotar o que a pessoa pegou. Então, a observação consiste em você só prestar atenção no que está acontecendo sem interferir. Como eu falei, né? A observação ela tem 3 tipos. Ela tem essa observação passiva ou aberta, que foi agora que foi a que eu descrevi. Você está analisando qual a preferência do consumidor de achocolatado, se é Nescau ou se é Toddy. E aí você não vai interferir na escolha dele, você vai só observar e anotar. A gente tem a observação equipada, que se, por exemplo, eu coloco uma pessoa no corredor de achocolatado e essa pessoa está lá anotando, pode ter algumas pessoas que vão ficar intimidadas, não vão querer participar da pesquisa. Mas se eu colocar uma filmadora ou uma gravadora, filmando tudo que acontece no setor de achocolatado, você vai ter um registro mais fidedigno, mais confiável do que acontece em relação aos achocolatados, né? E a última, que é mais raro, é o pesquisador ser participante, o observador ser participante. Ele vai participar, ele vai auxiliar as pessoas que estão participando da pesquisa. Então, aqui o pesquisador ele também é parte da pesquisa. E a entrevista é o mais comum, pessoal, da gente conseguir dados. A entrevista ela pode ser exploratória, a Vitória já falou com vocês o que é, pesquisa exploratória, descritiva. A exploratória é o quê? Você quer se familiarizar com um fenômeno, você quer conhecer um fenômeno. E a gente tem a segunda, que é coleta de informações, que é a maioria do que a gente tem, do que a gente vê, né? A vantagem da entrevista é que ela não precisa de muita coisa. Ela não precisa de muito detalhe. Você cria um questionário, você cria um roteiro, e aí, a partir desse roteiro, você vai fazer as perguntas à pessoa entrevistada. Então, você quer, por exemplo,
saber quanto ganha os professores da faculdade de Goiânia. Aí você cria algumas perguntas: nome, idade, formação, número de disciplinas que ensina e salário, renda. Você já conseguiu descrever mais ou menos quanto ganha os professores de Goiânia da faculdade aqui. E aí você vai entrevistar um por um, manda um questionário no Forms, possivelmente isso aí já resolve. Mas pode ser aquela entrevista olho no olho, né? Você chega, marca um horário com o professor Márcio. Professor Márcio, tudo bem? A gente está fazendo uma pesquisa aqui, a gente quer saber quanto ganham os professores. E você é nossa entrevistada aí. Nome, Márcio Paulo, sei lá, no sobrenome dele. Então aqui, a entrevista, a vantagem dela é que ela não exige muito equipamento, não exige muito gasto, né? Você pode entrevistar a pessoa só conversando, só um questionário mesmo, no Forms ou papel. Então, pessoal, a entrevista, ela tem 3 tipos: não estruturada ou informal, semi-estruturada e estruturada. A não estruturada ou informal, ela não é recomendada para o nosso tipo de trabalho, porque você não vai ter um caminho, você vai começar a entrevistar a pessoa falando mais ou menos sobre a área, deixando tudo em aberto. Então, talvez você não consiga coletar dados tão relevantes usando uma pesquisa não estrutural, porque ela não é estruturada, porque ela não tem um roteiro, ela não tem um caminho para você saber o que é que você quer. A gente tem esse caminho aqui da semi-estruturada, que ela tem um roteiro definido, mas esse roteiro ele pode variar ao longo da entrevista, porque você vai vendo que o caminho que você tinha pensado para aquela entrevista não está tão bom, pode ser ajustado. E aqui a gente tem a estruturada, que ela é usada com um roteiro que visa a obtenção de dados uniformes, resultados uniformes. Então aqui você vai pesquisar, você vai criar um questionário, você vai criar perguntas e já tem um caminho para ser respondido. Você vai perguntar nome, idade, profissão, salário, cidade onde mora. Tem um caminho que as pessoas vão responder, não tem como fugir disso. O questionário, pessoal, isso aqui é muito usado em pesquisa. O questionário ele é bom porque você pode criar um questionário e enviar para várias empresas, várias pessoas, e aí tem que ver se elas respondem, né? Então você não tem essa interação entre pesquisador e pesquisado. Porque quando tem aquela história, é uma pesquisa, muita gente tem receio, não gosta de falar, não se sente bem sendo entrevistado, fazendo parte de uma pesquisa, né? A vantagem do questionário é que para você conseguir uma grande amostra é o melhor caminho, porque você só cria as perguntas e cria umas alternativas e manda para as pessoas responderem. E uma dica para vocês é que se forem usar questionário, a linguagem deve ser simples e direta. Não adianta fazer um questionário com perguntas muito complicadas, com um português muito difícil, porque eu mesmo, quando eu vejo um questionário que tem muitas perguntas e eu não sei do que está falando, eu nem respondo. Então, quando vocês estão criar um questionário para fazer uma pesquisa, a linguagem que vocês vão usar, ela tem que ser simples, tem que ser fácil de entender para todo mundo conseguir responder o problema. E no questionário, pessoal, nós temos 3 tipos de resposta possíveis.
a resposta aberta. Lá na prova, por exemplo, a prova é um questionário. Quando eu pergunto o que é um modal de transporte e não coloco alternativa nenhuma, isso é uma resposta aberta. Vocês vão dar uma resposta aberta. Eu posso criar perguntas no meu questionário só com resposta aberta. Qual o problema da resposta aberta? Pessoas não gostam de responder assim. Não gostam de responder pesquisa tendo que escrever muito, detalhar muitas coisas. A gente tem a resposta dicotômica, que é sim, não, não tem talvez, ou isso aí, que tipo de pergunta pode se enquadrar isso? Você tem TV em casa? Sim, não. Tem geladeira? Sim, não. Mora em casa própria? Sim, não. Tem carro? Sim, não. Então, esse tipo de questionário, sim, não, é mais fácil de responder. E a gente tem essas politômicas, que são várias alternativas. O que seria um exemplo disso? Quanto você ganha por mês? Eu ganho entre 1.000 e 2.000 reais. Eu ganho entre 2.000 e 3.000. Entre 3.000 e 5.000. Entre 5.000 e 8.000. E acima de 8.000. Tenho várias alternativas possíveis aqui, estão vendo? Então, esse é o tipo de questionário politômico, com respostas politômicas. E lá na pesquisa de vocês, pessoal, a gente vai ter os resultados. O que a gente conseguiu com o estudo? Isso aqui levou para onde? O que é que de vantagem trouxe estudar essas coisas todas que eu estou falando, de logística, de armazenamento, de transporte? E você tem que explicar para o mundo o que é que isso significa. Quando eu digo para o mundo, é você deixar escrito, detalhado. Porque não adianta você pesquisar, aplicar a solução, resolver e não deixar escrito, não deixar encaminhado, não deixar um documento. Por que eu digo que não adianta? Porque em algum momento, outra pessoa da empresa que você está trabalhando, ele pode ter o mesmo problema. E aí, quando você detalha, quando você escreve os resultados que você alcançou usando as ferramentas que você está propondo, você consegue deixar um registro para o futuro, né? E aí a gente tem o que foi observado ou desenvolvido na prática para descrever, né? Quais foram as dificuldades que a gente encontrou, o que a gente observou de participação das pessoas, como é que foi feito. E aqui como é que a gente relacionou teoria e prática, também pode ser uma coisa para descrever nos resultados. E por último, a gente pode melhorar o trabalho. Como é que a gente pode tentar entregar um trabalho melhor depois. E para a gente finalmente, pessoal, finalmente não, né? Mas para a gente praticamente liberar vocês hoje, as conclusões, na conclusão do teu estudo, da tua pesquisa, você vai dizer o que é que a tua pesquisa ajudou o mundo, o que é que tua pesquisa trouxe de novo, de vantagem para o estudo, se você alcançou os resultados que você queria, se os objetivos foram atendidos, você vai sugerir novas pesquisas, novos caminhos, né? E aí, finalmente, para a gente encerrar, algumas sugestões de fonte de pesquisa. Se você está consultando, por exemplo, faixa de idade das pessoas do Brasil, um caminho pode ser o IBGE. Se você está consultando renda das pessoas, IBGE. Instituto de pesquisa que seja confiável, INSS, IBGE, se for coisa de economia, pode ser o Banco Central. E a gente também tem o Google Acadêmico, né, que é onde diversos trabalhos científicos estão possíveis de serem pesquisados. Então, lá no Google Acadêmico, tem esse Google aí,
que você digita, eu quero estudar gestão de estoque. E aí você vai no Google Acadêmico. Você digita gestão de estoque lá, aparece um monte de trabalho em congresso, em revista, que você pode ler, tem acesso gratuito. Alguns não, mas é possível você fazer um bom trabalho consultando o Google. Então, pessoal, para eu encerrar, o que é que eu vou querer que a gente faça? Porque eu sei que a gente está no último mês. Tem mais 2 semanas de aula, praticamente. Nós vamos fazer o quê? Como vai ser o trabalho? A primeira coisa. André, o tema da minha pesquisa vai ser melhoria de armazenamento de couro em uma indústria que faz carteiras. E aí você vai dizer, por que é importante fazer essa pesquisa? Qual é a relevância dessa pesquisa, né? Por que é importante? Por que vai ser bom? E aí você vai justificar por que essa pesquisa tem que ser feita. E aí essa justificativa tem que ter não, mas é bom ter outras pessoas que já fizeram esse tipo de trabalho, pesquisar no Google Acadêmico, né? Como eu falei aqui. E aí você vai fazer o objetivo da pesquisa e um cronograma. Não tem como fazer coleta de dados, mas tem como você dizer, eu vou coletar dados a partir de questionário. E aí o questionário você pode elaborar. Esse é o trabalho que eu vou querer que vocês façam. Que eu acredito que dá tempo. Certo? Então, primeira coisa, vocês têm que pensar num tema e me mandar urgente para a gente ir construindo isso. E aí, depois que vocês pensarem num tema para pesquisar, que vocês se sintam familiares, a gente pode ir construindo a pesquisa a partir disso. No caso, a Rayane e a Sônia... professor, não precisa ser... Professor, não precisa, no caso, não precisa ser um tema da empresa, realmente, que você está trabalhando. É um tema que a gente gosta, né? Que a gente se identifique. É um tema que não vamos fazer assim, não, porque se for assim, precisa ter acesso à empresa, precisa a empresa liberar informação, vai complicar. Vamos fazer uma pesquisa assim mais simples. É uma sugestão de pesquisa, no caso, né? Eu estou querendo estudar perda de tijolo em construções. Pronto. Aí você vai detalhar por que é importante estudar isso, quem já estudou isso, qual resultado pode esperar dessa pesquisa. Basicamente isso. Certo? Porque não vai dar tempo de fazer alguma coisa muito... Ficou mais fácil, porque tem gente que não trabalha, aí não tem como ter informação, entendeu? Mas aí eu acredito que a gente fazendo desse jeito facilita para vocês e para mim. Então, pessoal, para hoje eu só queria mostrar isso mesmo, de o que é o tema, a importância da pesquisa, os caminhos que a gente pode ter para conseguir os resultados. Por hoje era só isso mesmo. Vou liberar vocês para sextar. A Ciana está liberada. Só se quiser alguma dúvida comigo. Tá certo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, professor.